O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico, nos apresenta como é a vida do servo do Senhor, do amigo do Senhor, daquele que entra para o serviço do Senhor. E nós talvez gostaríamos de ouvir que aqueles que entram para o serviço do Senhor, aqueles que entram para a amizade com o Senhor, terão uma vida tranquila, serão preservados, imunes de todo mal, e nada de difícil lhes acontecerá. Pode ser que no nosso coração haja esse desejo, mas não é isso o que a palavra de Deus nos ensina. Nosso Senhor diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nosso Senhor diz: eis que eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Nosso Senhor diz: se fizeram isso a mim, o galho verde, o que não farão a vós? Nós que não somos tão verdejantes assim. E a palavra de Deus hoje, então, aqui no livro do Eclesiástico, diz: filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Então, nosso Senhor está nos advertindo que no mundo tereis tribulações, que nós passaremos por provações. E nós poderíamos nos perguntar: mas por que, padre? Por que acontecem provações? Por que são provados aqueles que entram no serviço do Senhor, aqueles que querem ser amigos do Senhor, aqueles que querem ter intimidade com o nosso Senhor? Ora, nós poderíamos dizer que primeiro, e aqui primeiro é por ordem que me vem à cabeça. Primeiro, nós somos provados, quando entramos no serviço do Senhor, nós somos tentados pelo inimigo, que não quer que nós nos tornemos amigos do Senhor, que não quer que nós entremos no serviço do Senhor. Então ele vai tentar nos dissuadir, fazer com que nós desanimemos, vendo as dificuldades
pelas quais nós passamos, porque nos tornamos amigos de Deus e, consequentemente, tornamos-nos inimigos do inimigo, do diabo. Então, quando vêm as tribulações, as dificuldades, nós nos sentimos tentados a abandonar. Por quê? Porque não poucas vezes, e sejamos sinceros, admitamos que pelo menos em algum momento da vida isso passou no nosso coração, nós buscamos a Deus com segundas, terceiras e quartas intenções. Isto é, vou procurar Deus para Ele abençoar a minha vida e eu pagar todas as minhas contas. Eu vou buscar Deus para que Ele abençoe a minha vida e me dê saúde. Eu vou buscar Deus para que Ele abençoe a minha vida e abra as portas para mim. Eu vou buscar Deus para que Ele abençoe a minha vida e eu resolva os problemas familiares no meu relacionamento. Isto é, você procurou a Deus com intenções de bênçãos para este mundo. Você não procurou Deus por Deus. Isto é, eu quero Deus porque eu amo. Eu quero buscar a Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser servo de Deus, porque eu quero ir para o céu, para estar com Deus. Eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser servo de Deus, eu quero entrar no serviço do Senhor, porque eu quero dar muita alegria a Deus. Eu não quero que tudo aquilo que Ele fez por mim se frustre, seja perdido. Não, eu quero me salvar, eu quero ir para o céu, eu quero dar muita alegria ao coração de nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas não poucas vezes buscamos Deus com intenções para este mundo. Então o que é que faz o diabo? Começa a nos provar neste mundo, para que, como nós não encontramos então aquilo que aqui buscávamos, nos desiludamos e abandonemos Deus. Então, a provação vem, o diabo nos tenta, porque não quer que nós entremos para o serviço do Senhor, que sejamos amigos de Deus, que procuremos ser obedientes à sua palavra, que queiramos e façamos algo para ganhar outras pessoas para Deus, que extirpemos, que arranquemos do nosso coração as patas do diabo, para que ele não tenha nem vez nem voz na nossa vida, não sigamos mais aos seus conselhos. E é claro que a provação vem, as dificuldades vêm, mas também Deus permite as provações, ou até mesmo nos envia provações, para que nós cresçamos na paciência, na perseverança, que é própria dos humildes. Só os humildes são pacientes. Só os humildes são perseverantes. O orgulhoso, ele tenta uma vez, tenta duas, tenta três. Não deu certo? Cansei. Ah, tá bom. Não é para mim isso. Porque você é orgulhoso. Você não sabe recomeçar e tentar mais uma vez, porque será salvo quem perseverar até o fim. E a perseverança até o fim exige de nós esta paciência, esta humildade de vencer a cada dia uma batalha, às vezes uma pequena batalha, para que nós possamos nos aproximar a cada dia daquela meta apontada por Deus para a nossa vida. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 2 ao 4, nós iremos encontrar isso. São Tiago, ele vai dizer: considerai que é suma alegria, que é uma grande alegria, quando passais por diversas provações. Crê em Deus Pai. Como assim? Como assim ser provado é bom? Como assim ser provado é motivo de suma, de grandiosa alegria? Por quê?
Porque a prova da nossa fé produz a paciência. E é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Então a provação vai nos lapidando. E se nós tivermos paciência, a obra de Deus vai sendo realizada na nossa vida. Então você, chorando e gemendo, você carrega a sua cruz. Você chorando e gemendo, você diz: Jesus, eu confio em vós. Você chorando e gemendo, você procura amar a Deus e amar a Deus nas pequenas coisas, inclusive. Você chorando e gemendo, você procura ser fiel aos propósitos que um dia você fez, as responsabilidades do seu estado de vida. Se você é padre, se você é religioso, é uma religiosa, se você é um homem casado, uma mulher casada, se você é solteiro, se você é solteira, na situação concreta da sua vida, naquela às vezes aridez, você vai cumprindo, sendo fiel às mínimas coisas, inclusive porque você ama a Deus e você quer amá-lo ainda mais. Isso santifica você, de modo que quando aquela provação passar, você verá com mais clareza o que a graça de Deus no seu coração operou. Pois bem, então a provação, como diz aqui Tiago, faz com que nós cresçamos na paciência, na perseverança, e a obra de Deus vá sendo realizada em nós. São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos 6 ao 7, São Pedro vai dizer que a provação nos fortifica na fé. Quando nós somos provados, e mesmo assim nós dizemos: Jesus, eu creio em vós. E parece que tudo na sua vida leva você a desconfiar da bondade de Deus, do cuidado de Deus, da providência de Deus. E você diz: Jesus, eu não me sinto cuidado, mas eu sei que sou cuidado. Eu não me sinto cuidado, mas eu sei que em Ti eu posso confiar. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu creio em vós. Mas aumentai a minha fé. E durante aquela provação você vai combatendo o bom combate. E quando aquela provação passar, porque vai passar, quando aquela provação passar, você verá quão mais forte a sua fé se tornou. 1 Pedro, capítulo 6, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao 7. É isto o que constitui a vossa alegria. Tiago falou da suma alegria. São Pedro vai falar também novamente dessa alegria. É isto que constitui a vossa alegria. Está falando aqui da fé. Apesar das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações. Então, dificuldades, sofrimentos, aflições passageiras que vos provarão, para que a prova que é submetida, a vossa fé, redunde para o vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus se manifestar. Então aquela prova, aquela dificuldade, e aí aqui cada um deve pensar nas dificuldades pelas quais você está passando. E você vai dizer na fé, não é no sentimento, meu santinho. Porque pode ser que no sentimento você se sinta frustrado, desanimado, acabrunhado, e você então na fé, você diz porque você crê, não porque você sinta. Eu creio, Jesus, que esta prova que me está sendo enviada é para que eu cresça na fé e a minha alegria seja ainda maior.
que quando tudo isso passar, eu estarei ainda mais firmemente ligado a ti. E aí não vai ser qualquer vento de provação que vai me envergar, porque eu já serei não mais esse galhozinho que no primeiro vento se entorta, mas seria um carvalho, um cedro, uma árvore grande, firme, fincada com raízes profundas em nosso Senhor. Então é Deus quem cuida de vós. E Deus cuida de nós, provando-nos. Deus nos livra, Deus cuida de nós quando nos livra de provações, e Deus cuida de nós nas provações que Ele ou permite ou mesmo envia. Então, pois bem, nós vimos aqui que Deus prova os seus servos para nos fazer crescer na paciência, na perseverança, nas virtudes, no amor, para nos fortificar a fé e, enfim, para nos configurar com Cristo. Por quê? Porque Cristo, nós ouvimos no Evangelho de hoje, Cristo é o servo sofredor, é aquele que sofrendo, é necessário que o Filho do Homem seja perseguido, maltratado, caluniado, que morra, mas no terceiro dia ressuscitará. É assim o nosso mestre, e assim precisamos ser nós, os seus discípulos. Senão, se nós nos rebelarmos, se nós nos revoltarmos com o sofrimento, nós não seremos discípulos de Cristo, nós seremos discípulos do diabo, que se revoltou contra a vontade de Deus. Então, quando uma tentação de revolta vier ao seu coração, suplique o auxílio da graça e diga: meu Deus, me ajude, eu não quero me revoltar, eu quero, Senhor, que toda esta provação redunde numa maior glória para ti, eu quero que toda esta provação redunde numa maior salvação para mim, mas me ajude, Senhor, porque eu sou fraco, e na primeira dificuldade, eu já tendo a desanimar e a me revoltar. Então, suplicar a graça de Deus, suplicar o auxílio de Deus. E aí você, assim vivendo, você vai se configurando cada vez mais a Cristo. São Paulo diz isso na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10. São Paulo diz assim: anseio pelo conhecimento de Cristo. Conhecer cada vez mais Cristo, amar cada vez mais Cristo, ter cada vez mais comunhão com Cristo. Tudo isso significa o conhecimento de Cristo. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição. E como é que virá este conhecimento de Cristo? Como é que virá esta união a Cristo? Como é que virá este amor maior a Cristo? Ele vai dizer como é que é possível. Isso virá pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele também na morte, para que possa me tornar semelhante a Ele na ressurreição. Então São Paulo, porque viu a beleza de se unir a Cristo, pediu a Ele a graça de se unir a Ele também no sofrimento. Este aqui, meus santos, é um passo mais além, que talvez você tema e trema e não tem ainda a coragem de pedir, mas está pedindo a Deus a graça de você aproveitar as cruzes que já estão presentes na sua vida, para que você seja paciente no sofrimento, para que você não se revolte contra a vontade de Deus, para que isso gere em você uma perseverança na amizade com Deus. Eu quero ser mais amigo de Deus, eu quero amar mais a Deus, eu quero fazer ainda mais a sua vontade, eu não quero me desviar nem 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero estar na vontade do meu Senhor e confiando que a vontade dele, mesmo quando dolorosa, é a melhor para você. Aí sim, tendo isso em mente e vivo no seu coração, tudo isso vivo no seu coração, você agora ouve esta palavra de uma maneira muito mais profunda, que até alegra o seu coração. Filho,
Se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Mantém teu coração firme e sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência. E não te assustes no momento da contrariedade. Suporta, sofre as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o. Se me aconteceu, porque foi o do querer ou do permitir de Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e ser constante na dor, e nas contrariedades de tua pobre condição, ser paciente, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, são purificados, e é no cadinho da humilhação que os homens agradáveis a Deus, e é no cadinho da humilhação que são provados, que são purificados os homens agradáveis a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Aí agora vem a segunda parte que deve encher o nosso coração. Nós vimos essa primeira parte que fala do sofrimento, da dor, da provação, mas que nós não devemos nos afastar de Deus, nem perder a confiança. Mas se nós perseverarmos nisso, se nós perseverarmos no temor a Deus, que não é medo, mas é um respeito, é a reverência, é o amor filial, é a confiança, é a vontade sincera de fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Pois bem, se você perseverar no temor de Deus, vai dizer assim: vós que temeis o Senhor, confiai nele e a recompensa não vos faltará. Se você temer a Deus, se você perseverar em tudo isso, a recompensa pode até tardar, mas quando vier, vai espantar você de alegria. Nossa, Senhor, se eu soubesse que era tudo isso mesmo que eu ia receber, eu não tinha reclamado tanto, misericórdia, porque fizeste muito mais que prometeste. Como a recompensa foi grande, valeu a pena, misericórdia, muito mais. Eu teria sofrido 10.000 vezes mais, porque isto que me está sendo dado é indizível. Eu não tenho palavras para expressar a grandeza e a beleza da recompensa. E quem diz isso é alguém que muito sofreu. São Paulo: eu tenho para mim que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura. Então nós carecemos de fé. E como carecemos de fé, desanimamos. Então peça fé. Peça fé. Meu Deus, que eu veja como é grande a recompensa, que eu veja como é grande o teu amor, que eu veja como é maravilhoso ser teu amigo, que eu veja como é maravilhoso estar em comunhão contigo, de modo que eu não te troque por um prato de lentilhas, que não te troque por uma moeda velha, de um brilho mentiroso, quando me for oferecido, que eu não te troque por nada neste mundo. Pois bem, vós que temeis ao Senhor, contai com a sua misericórdia, e não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos salvará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis ao Senhor, esperai coisas boas. Qual é a nossa tentação quando vem o sofrimento? A gente volta os olhos apenas para o sofrimento e aí deprime. Mas se você, na fé, não no sentimento, na fé, você quando começa a experimentar o sofrimento, você diz: nossa, virá algo muito grande e muito bom. Porque se Deus está permitindo esse sofrimento que está doendo, é porque uma grande recompensa Ele prepara para mim. Que nós hoje então, meus santos, neste dia que nós
celebramos a missa em honra à divina misericórdia, peçamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos conceda um coração assim, um coração temente a Deus, um coração que o ame e um coração que esteja disposto a abraçar as cruzes que vierem, para que nós cresçamos na virtude, no amor e na configuração a Ele, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.